a nossa gravação. Então, iniciando a nossa quinta oficina de segurança do paciente na atenção primária, com o tema da segurança do paciente em tempos de Covid, eu chamo a professora Renata Flávia, do Departamento de Enfermagem Médico Cirúrgico da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, da Uniria. Professora Renata, é o seu tempo, lembrando também que todas as sugestões, reflexões, que é isso que a gente quer dessa oficina, né? Por isso é o nome oficina, não é uma aula, é que de uma certa forma a gente possa estar partilhando com vocês também, através do chat e através de outras metodologias ativas que a gente vai estar apresentando durante a nossa oficina. Então, professora Renata, obrigada com pela você. palavra, Vanessa. Pessoal, boa tarde a todos. As palavras da professora Inês e da professora Cristiane acho que refletem muito esse contexto atual do que estamos vivendo. Então, é uma oportunidade podermos estar, mesmo neste contexto, parar para discutir alguns pontos que são relevantes. E, neste momento, nós nos propomos a manter a oficina mesmo à distância. Espero que vocês aproveitem, participem e vamos começar a nossa conversa. Enquanto eu vou apresentando aqui a tela, compartilhando com vocês, eu gostaria de dizer que essa aula ela vai ser um tanto quanto interativa, então eu preciso da colaboração de vocês e do entendimento de vocês em algumas coisas, e porque nós vamos estar mudando de telas e tal, mas para possibilitar essa nossa interação mesmo à distância, ok? Então, no primeiro momento, eu gostaria de saber se vocês visualizam a minha tela. Alguém poderia me confirmar, por favor? Agora eu não tenho a visualização do chat. Sim, Renata, estamos vendo. Obrigada pela confirmação, pessoal. Então, nós começamos essa 81ª Semana Brasileira de Enfermagem com o tema Qualidade em Enfermagem e Saúde na Defesa do SUS. E aí, quando a gente reporta a qualidade, consequentemente, isso traz junto um dos seus grandes pilares, que é justamente a segurança, e a segurança do paciente é o nosso grande mote hoje. Então, nós temos hoje a nossa quinta oficina de segurança do paciente na atenção primária e saúde, e a nossa proposta é discutir isso na perspectiva dos nossos tempos atuais, com essa infecção, com a SARS-CoV-19, mais conhecida como a Covid-19. E o nosso objetivo hoje, nessa tarde, é discutir as práticas relacionadas à segurança do paciente na atenção primária à saúde no contexto da Covid-19. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês que nós temos alguns tags que vão ser mostrados ao longo da apresentação, então, assim, fiquem atentos também a esses tags para podermos nos comunicar e trocar informações importantes nesse contexto onde as orientações de saúde se mostram mais do que nunca fundamentais. Então, encontramos-nos reportados a nossa queridíssima Florence Nightingale nesse momento, que se faz primordial. Então, como Vanessa apresentou, eu sou professora do Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, e Vanessa é do Departamento de Saúde Pública. Nós somos parceiras e temos o apoio hoje dos projetos de extensão que nós coordenamos, que fazem apoio ao programa REDESC, e nós temos também o apoio para a realização dessa oficina as duas bolsistas dos projetos, que são as alunas Larissa e Mariene, que eu gostaria também de agradecê-las por isso, por essa parceria. Então, todos nós tentamos trabalhar muito em apoio, e esse apoio dos nossos bolsistas, dos nossos alunos, ele tem sido fundamental nesse momento. Bom, eu trago para início da nossa conversa uma reflexão baseada num texto que sempre me comove muito, que é o nosso juramento. Então, nós que somos enfermeiras, nós juramos um dia, no momento de colação de grau, e eu gostaria de chamar a atenção nesse texto maravilhoso de nossa Florence Nightingale, nossa mãe, que vem de encontro a gente nos seus 200 anos, ontem comemorados o início da Semana de Enfermagem, e trago aqui para vocês o juramento nosso profissional, e eu frisei basicamente uma frase nesse juramento, que ele fala sobre não praticar atos que coloquem em risco a integridade física ou psíquica do ser humano. Então, mais uma vez, observamos como Florence, uma mulher à frente de seu tempo, ela trouxe realmente para
discussão, inclusive no nosso juramento, essa questão tão importante de que o primordial seria não causar danos, e sim trazer, não colocar em risco a vida humana. Então, por esse mote de trazer essa discussão permeando esse nosso contexto da segurança, inclusive para termos uma ideia, não é, de como está essa questão da segurança para vocês e tal, eu gostaria de propor uma primeira interação nossa. Então, como vocês devem estar vendo na minha tela, eu gostaria que vocês fossem a esse site aqui. Entrem numa outra página do navegador de vocês, não se preocupem, porque vocês vão continuar ouvindo a nossa palestra, vocês não vão sair da sala, vocês vão abrir apenas outro navegador, ok? E entrem nesse site aqui, www.mente.com, que é um aplicativo chamado Mentimeter. Quando vocês entrarem, vocês vão lidar com essa tela aqui que está aparecendo no notebook. Vanessa, se você estiver me ouvindo, você pode só me dar o feedback se tiver algum problema, por favor, ok? Ok, pode deixar. Por enquanto, estamos entrando no site. Ok. Pessoal, quando vocês entrarem no site, eu vou compartilhar com vocês a tela e vai aparecer um código para vocês escreverem, por favor. Esse código é o 617593. Não se preocupem que esse código também está escrito no início da tela, tá? Então, eu vou mudar aqui o compartilhamento da tela com vocês e vocês vão ver a tela do que eu estou falando. E vejamos que já começamos aí a nossa interação. Então, gostaria de saber de vocês qual o seu conhecimento sobre segurança do paciente. Você é um Jedi? Você é um Luke Skywalker da segurança do paciente? Você está lá no meio, quebra um galho, tem conhecimento, tem uma noção dos conceitos principais, sabe a diferença entre os incidentes, sabe como os incidentes se classificam, o que é o conceito do evento adverso, sabe qual é o conceito de segurança do paciente, sabe o conceito de erros, de violações, ou você está um pouco perdido como o John Travolta, ainda é um iniciante nessa área, é um iniciante ainda neste contexto? Será que ainda você está no início de uma graduação, ou você se formou como profissional e na sua graduação você não teve a oportunidade de lidar com esses conceitos? Então, eu observo aqui que tem 40 pessoas que estão interagindo aqui com a gente. Eu gostaria de pedir para as pessoas tomarem cuidado para elas não compartilharem a sua própria tela conosco, ok? É para mudar o navegador. Então, eu estou vendo aqui uma interação. Eu tenho resposta já de 49 pessoas, e a maioria do pessoal está ali em cima do muro, né? Está quebrando um galho na segurança do paciente. Mas temos vários Jedis presentes aqui na sala, isso é muito importante. Vocês conseguem visualizar a minha tela ainda, pessoal? Não, Renata, estamos vendo a sua. Vocês conseguem visualizar a minha tela? Vejo você, Renata. Meu rosto? Ok. É porque ele me avisou também a mensagem aqui que eu parei de compartilhar. Deixa eu voltar a compartilhar. Então, eu acho que com as respostas dessas 56 pessoas, eu estou entendendo que a maioria está aí, mais ou menos, né? Quebra um galho em relação aos conceitos de segurança do paciente. Tem uma parcela, assim, considerável de pessoas que talvez estão se portando ou respondendo que estão ainda um pouco no início dessa caminhada. E aí eu gostaria de saber sobre isso com vocês, porque vocês conseguem visualizar a minha linha histórica agora? Sim, linha histórica, Renata. Obrigada, Vanessa. Eu preciso só desse feedback o tempo todo. Me desculpem, pessoal, porque eu estou mudando de telas e eu não tenho a visualização da tela de vocês, ok? Então, Perfeito. essa linha histórica aqui é uma linha histórica que eu acho bem interessante, porque ela nos mostra quais foram os acontecimentos que remeteram ao contexto da segurança do paciente até onde nós estamos nesse momento, o que aconteceu no mundo e o que aconteceu no Brasil.
Então, observem que nossa linha histórica ela começa em 1999, que historicamente é um ano marcante para a segurança do paciente, e por mais que nós saibamos que, óbvio, antes de 1999, estudos já mostravam incidentes relacionados a problemas do processo e não ao prognóstico das doenças e da assistência relacionados à assistência à saúde, não à doença, à história natural da doença em si. 1999 ele é um marco histórico considerado por causa da publicação deste livro, que foi o Errar é Humano. Então, a partir deste livro, houve toda uma comoção mundial em prol de se criarem esforços, buscarem por esforços que aumentassem a qualidade da assistência prestada, diminuíssem os riscos relacionados à assistência e, consequentemente, aumentasse a segurança às pessoas que usufruíssem dessa assistência à saúde. Então, observamos que na nossa linha histórica paralela no Brasil, nós temos a criação da nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é um grande e importante órgão que nós temos associado ao nosso Ministério da Saúde, que visa justamente garantir qualidade às tecnologias em saúde que nós usamos no nosso território nacional. No mundo, em 2004, a Organização Mundial da Saúde cria a Aliança Nacional para a Segurança do Paciente. Um pouquinho antes, nós tivemos a criação no Brasil da chamada Rede Sentinela, em 2001. A Rede Sentinela ela começou com um canal de comunicação, principalmente, fundamentalmente, entre hospitais públicos e hospitais universitários, de forma a garantir a monitorização das tecnologias em saúde que já estavam sendo comercializadas e usadas no Estado brasileiro, no nosso país. E aí, o objetivo dessa rede é justamente promover essa informação e notificar a todo o sistema diante de algum problema de qualidade, diante de alguma coisa que estivesse sendo utilizada, ou se ela trouxesse algum tipo de evento adverso a alguém durante o seu uso. Em 2005, no mundo, vem a primeira campanha grande lançada pela OMS, que foi a questão da higiene de mãos. Então, o cuidado limpo é um cuidado seguro. Foi o grande mote, a primeira, tinha uma campanha chamada High Five, que era justamente o grande foco na questão da higiene de mãos como uma grande e eficiente e eficaz medida de prevenção e diminuição de infecção. Em 2007, nós temos a criação do Notivisa, que foi o canal de notificação que trazia justamente essa informação ligada diretamente para a Anvisa sobre os incidentes e queixas técnicas relacionadas ainda muito inicialmente ao sistema de vigilância sanitária e a questão da comercialização dos produtos. E a Aliança Nacional de Segurança do Paciente, a OMS, também lança ao mundo a necessidade de criar uma taxonomia própria para esta área, que em 2009 ela é publicada, junto com a segunda grande campanha, que agora foi Cirurgia Segura. Ao mesmo tempo, no Brasil, nós tínhamos a criação do ISMP, que é o Instituto para Práticas Seguras no Uso de Medicamentos do Brasil, e tínhamos a criação do Proqualis dentro da Fiocruz, que foi um grande e enorme benefício para todos nós. E a nossa linha do tempo, a gente observa que em 2017, no mundo, a OMS lança a terceira campanha mundial, que no foco agora é o processo de medicação, por causa de todas as questões envolvidas com esse processo. E em 2013, um pouco antes disso, nós tivemos a publicação do nosso Programa Nacional de Segurança do Paciente, com as políticas que vieram juntos e a necessidade de se priorizar alguns processos em relação à assistência à saúde. Então, alguns estudos de pesquisadores proeminentes no nosso país, como o professor Walter Mendes, por exemplo, que foi uma grande pessoa engajada nessa questão da segurança do paciente no nosso país, trouxe esse fomento para a criação do programa e das que nós conhecemos hoje como as nossas 6 metas nacionais de segurança do paciente. Para finalizar a nossa linha do tempo brasileira, ainda em 2017, no finalzinho do ano, é criada a Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente, a SOBRASP, que ano passado fez o seu primeiro evento e está aí. Os maiores interessados no assunto, por favor, entrem no site deles posteriormente para saberem como se informarem mais sobre essa questão da segurança do paciente, terem um aprofundamento mais sobre essa questão teórica que envolve esse contexto. Então, uma das coisas que precisa ficar claro é que a segurança do paciente ela foca
ela está muito relacionada também à questão epidemiológica e à evidência científica, porque nós precisamos de evidências científicas que norteiem e nos mostrem os resultados da assistência prestada, até aquilo que a gente considera como mínimo aceitável em relação ao que se pode ser prevenido, ou seja, existem incidentes que acontecem com as pessoas durante a assistência à saúde que elas não são relacionadas às doenças ou ao que levou essa pessoa a procurar o serviço de saúde, mas sim a ocorrência de algum problema durante o processo assistencial. Então, a identificação desses fatores de risco do processo assistencial, de forma que ele possa gerar resultados positivos, ou seja, com qualidade às pessoas, é fundamental e o grande mote da segurança do paciente. E aí, consequentemente, quando a gente pensa na questão da qualidade, que é o que, inclusive, a Semana de Enfermagem traz como grande palavra forte, né, para pensarmos e refletirmos nesse contexto, é justamente considerando que quando eu invisto em qualidade, ou seja, no maior contexto de maior qualidade, eu tenho uma tendência a diminuir os riscos relacionados a essa assistência. Se eu diminuo esses riscos, ou seja, se eu decido investir em qualidade, considerando inclusive óbvio que eu vou ter um investimento econômico nisso nesse primeiro momento, que pode parecer um investimento econômico elevado, mas ao longo prazo ele tende a mostrar-se benéfico, porque os riscos com a tendência a diminuir, eles aumentam a segurança aos pacientes e, associado a isso, nosso contexto, aos trabalhadores e à sociedade. Tanto que mês passado, abril, era o nosso mês de comemoração do Programa Nacional de Segurança do Paciente no Brasil. E a Sobrasp trouxe a hashtag muito forte, a campanha Segurança para Todos. Abril pela segurança de todos, justamente pelo crescimento com a questão toda da pandemia do Covid-19, frente à necessidade de se resguardar a saúde não só dos pacientes, de garantir a segurança não só para eles, mas também, e inclusive, fundamentalmente, para os profissionais que estão relacionados, direta ou indiretamente, a esta situação. E aí, por isso que aqui a gente traz trabalhadores, porque não são só trabalhadores profissionais de saúde exatamente, mas sabemos bem que hoje nós dependemos e contamos, inclusive, com o trabalho de várias pessoas que se mostram tão essenciais quanto todo mundo. Então, assim, observamos o quanto somos juntos e necessários trabalhando em prol dessa segurança e o quanto nós, como sociedade, precisamos nos manter seguros e, consequentemente, precisamos buscar que essa segurança seja justamente para todos. Então, o contexto atual ele mostra-nos justamente isso. Então, essa segurança ela precisa ser focada aos pacientes, aos trabalhadores e à sociedade de uma maneira geral. Quando nos reportamos às metas nacionais de segurança do paciente, então observem que nós temos 6 metas, e nessas 6 metas nós temos processos que foram considerados à época que as metas foram publicadas como processos assistenciais prioritários ao nosso contexto nacional, e claro, como eles foram baseados também em evidência científica do que nós temos de produção e em probabilidade de risco, vocês podem observar que a maioria dessas metas, ou todas elas, digamos assim, elas foram criadas, elaboradas, pensando-se muito no contexto hospitalar, onde você tem uma assistência, dependendo desse contexto, de elevadíssima complexidade, e, consequentemente, nós sabemos que, teoricamente, quando eu tenho um maior número de tecnologias e de processos assistenciais que conversam entre si, consequentemente, eu tenho maiores riscos associados a estes processos. Então, nós temos como meta 1 identificar corretamente o paciente, meta 2, melhorar a comunicação entre profissionais de saúde, meta 3, melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos, meta 4, assegurar cirurgia em local de intervenção, procedimento e paciente corretos, meta 5, higienizar as mãos para evitar infecções, e meta 6, como reduzir o risco de quedas e úlceras por pressão. E, na verdade, nós temos uma modificação da nomenclatura, que agora são as lesões por pressão de algum tempo para cá. Então, quando a gente reporta essas metas de segurança, pensando no contexto da atenção primária inicialmente, o que nós observamos? E aí, o que nós queremos justamente é lançar para vocês algumas reflexões para discutirmos, ok?
Se nós pensamos na meta 1, por exemplo, no contexto hospitalar é muito forte a questão do uso da pulseira quando eu tenho uma tecnologia associada à identificação do paciente. Ou seja, o indivíduo ele interna, ele recebe uma pulseira de identificação e essa pulseira é a forma de identificação e de garantia de sua identidade para todos os profissionais que vão prestar a esse paciente algum tipo de assistência, uma coleta de exame, a realização de um procedimento e por aí. Quando nos reportamos ao contexto da atenção primária, o que nós temos nesse contexto? Bom, primeiro, um grande local que é a clínica de saúde da família, que observe que ela é um local de encontro e de uma porta de entrada desse sistema. E, na verdade, nós temos nesse sistema não necessariamente pessoas que têm uma baixa complexidade em relação ao seu estado de saúde. Na verdade, nós temos uma atenção voltada a esse contexto, que não necessariamente significa que as pessoas que circulam naquele local são pessoas que não tenham agravos crônicos, por exemplo. E aí, o que a gente pode pensar nesse contexto? Bom, essas equipes que compõem as clínicas de saúde da família, as equipes, elas conhecem as pessoas e as famílias do seu território. Os agentes comunitários de saúde moram no território que eles atendem, conhecem as pessoas e suas famílias. Então, as perguntas que nós deixamos então, como eu identifico esse paciente, esse usuário do sistema? Eu preciso? Será que eu preciso também de uma pulseira? Isso é viável? Um ponto. Quando nos Professora Pode Renata, falar, Vanessa. só um minuto, só para lembrar os participantes, né, os nossos oficineiros, que as perguntas também estão no chat, que a nossa ideia é que vocês possam também expressar um pouquinho disso tudo que a gente está participando. Então, a pergunta já foi lançada no chat, ok? Muito obrigada, Vanessa. Quando nos reportamos à meta 2 sobre comunicação, o que a gente traz aí para vocês, para começarmos a reflexão, é como eu faço essa transição do cuidado entre o hospital e a clínica da família. Se eu estou no hospital, por exemplo, cuidando de um paciente que vai receber a alta hospitalar, e ele sai da minha instituição hospitalar, hoje mesmo, quando ele volta para o território dele, ele agora está na rede de atenção sob responsabilidade da clínica de saúde da família local. Como é que é essa transição do cuidado? Como é que é essa comunicação entre nós profissionais, entre o contexto hospitalar e o contexto da atenção primária? Então, a nossa reflexão é como preparar a rede para essa transição do cuidado. Será que nós temos recursos humanos, materiais e uma boa comunicação fundamentalmente para dar continuidade dessa atenção em contextos diferenciados? Quando nos reportamos à meta 3, ao processo de medicação, só esse processo é um processo de extrema complexidade. Se pensarmos que em nosso território brasileiro nós ainda, infelizmente, temos a possibilidade de comprarmos a grande maioria dos medicamentos sem uma prescrição médica e as pessoas têm o costume de se automedicarem enormemente, isso até que nós temos essa pilha de comprimidos aqui, não é? Estradas nesse momento. Então, é um grande desafio para nós, profissionais de saúde, orientarmos as pessoas em relação a essa questão de manuseio dos medicamentos. Se nós pensarmos que muitas dessas pessoas vão para as suas casas e elas mesmas vão fazer o preparo do seu medicamento, se considerarmos nesse contexto a questão sobre medicamentos envolvendo crianças, então, como é que eu tenho a correlação entre ml, por exemplo, e as dosagens que eu faço no meu meio domiciliar, como colheres, como copinhos, como garantir, considerando os medicamentos administrados em crianças, por exemplo, que se baseiam muito no peso delas e precisam ser feitos na hora, da maneira exata e na dose exata, vão ser justamente administrados dessa forma. Existe uma compreensão? E aí a pergunta é: como eu monitoro o uso correto desses medicamentos? Como é que eu faço isso? Cirurgia segura. Quando é segura, nós lembrar que na clínica da saúde da família, nós temos procedimentos que são realizados. Então, eu trago aqui a foto de um consultório de procedimentos curativos, por exemplo. Não quer dizer, eu não tenho nesse nível de processos de segurança
considerando que que são utilizados, que então, essa é a nossa pergunta. Temos para a meta 5, que é a higiene de mãos, isso se abre um leque enorme, não é verdade? Principalmente quando nos reportamos à atenção primária. Então, sabemos bem, estamos vendo, infelizmente, o quanto nossos indicadores de saúde, os determinantes do processo saúde e doença, têm gritado para todos nós, mostrando o seu impacto em relação à exposição de risco que nós temos hoje em muitos contextos, em muitas realidades, das pessoas estarem convivendo com o vírus de alta transmissibilidade e precisam de que medidas de higiene básicas e fundamentais sejam garantidas. Quando nos reportamos e pensamos que em grande parte dos domicílios do nosso país nós não temos saneamento básico. Então, como é que eu posso estimular a higiene de mãos se nem todas as casas elas têm acesso a uma água limpa, potável, água corrente? E aí, como é que a gente remete isso nessa questão toda de como garantir a higiene de mãos nas clínicas da família, quando você está atendendo, entra no consultório, sai, vai para o seu computador para fazer o lançamento do banco de dados, para informar o sistema sobre os dados daquele indivíduo? E nos domicílios? E quando você faz a sua visita domiciliar? Como é que você higieniza as mãos? E lembramos, claro, também nesse contexto, essa questão sobre a sedução alcoólica. Então, as soluções alcoólicas que contêm a concentração de álcool a 70%, que são indicadas para a desinfecção, elas podem substituir a lavagem das mãos com água e sabão, dependendo da situação e da quantidade de sujidade nas suas mãos. Agora, nós vemos o quão é importante termos à disposição água para realizar uma medida tão importante e fundamental como a higiene de mãos. A meta 6, ela remete à lesão por pressão e à queda. Então, quando a gente pensa na queda, e é muito forte essa questão da queda envolvendo idosos no contexto domiciliar, principalmente, e você às vezes pode ter um familiar seu que é acamado ou que é cadeirante, e nós temos aqui a possível perda de solução de continuidade de sua pele, desencadeando uma lesão por pressão. Então, nossa pergunta reflexiva é como monitorar as lesões por pressão? Registrar essas lesões. Elas são registradas, elas são acompanhadas diariamente, os curativos, como é que isso é feito? Como é que isso alimenta o sistema? Como é que a rede tem noção do acompanhamento do prognóstico desse indivíduo? Como estimar o risco de queda? Como intervir em risco de queda quando você faz a sua VD, por exemplo, e visita uma casa de uma família que tem um idoso que, por exemplo, já caiu, consequentemente tem um risco de queda embutido. Bom, como a gente agora reviu um pouco sobre as metas de segurança, tentando associá-las um pouco ao contexto da atenção primária, eu queria chamar vocês para uma nova... Pode falar, Vanessa. A gente teve durante um momento, durante a meta 4, um pouco da perda do áudio. Eu gostaria de saber se você pode falar um pouquinho mais próximo ao microfone e retornar a meta 4, que foi uma solicitação no chat. Ah, ok, claro, okay? Com certeza. Sim. Da cirurgia segura. Ok. Obrigada. Obrigada, Vanessa. Retornando aqui à questão da cirurgia segura, então, no contexto hospitalar, nós temos essa meta relacionada ao contexto cirúrgico. E aí eu gostaria de lembrar a vocês que na atenção primária são realizados procedimentos. Então, nós trouxemos aqui a figura de um consultório odontológico, a ferição de uma pressão arterial, que não é um procedimento complexo, mas só para exemplificar que procedimentos são realizados. Um procedimento de um curativo, por exemplo, é alguma coisa que é relativamente comum de acontecer. E a nossa perspectiva é, se eu criei protocolos para a cirurgia segura, para garantir que o procedimento correto seja feito no paciente correto, da maneira correta, no momento correto, eu preciso também criar processos assistenciais para os procedimentos realizados na atenção primária, pensando que esses procedimentos também envolvem materiais que precisam ser esterilizados, descartáveis, preparados, técnica séptica, uso de antissépticos, desinfetantes e tudo mais. Então, essa é a nossa pergunta reflexiva. E para continuarmos a nossa interação, eu gostaria de convidar vocês a voltar ao Mente
E eu trago uma outra pergunta reflexiva para vocês. Entre os processos discutidos, qual ou quais você observa que tem a maior chance de causar incidentes em seu município? Então, nós gostaríamos de convidar vocês agora para pensar sobre esses processos relacionados às metas. Então, identificação do paciente, processo de medicação, cirurgia segura, higiene de mãos, prevenção de lesão e prevenção de queda. Entre esses processos, considerando, mais uma vez, lembrando o site, que é o www.mente.com, e o código é 617593, nós gostaríamos de saber a opinião de vocês, qual desses processos vocês acham que tem a maior chance de causar incidentes. Lembrando mais uma vez, que incidentes em segurança do paciente se subdividem em 4 categorias. Nós temos a circunstância notificável, nós temos os incidentes, os chamados near miss, que não tem tradução no Brasil, mas poderia ser entendido como um quase erro. Nós temos os incidentes sem danos e os incidentes com danos. Os incidentes com danos são chamados eventos adversos. Então, tenta pensar agora no seu município. Nós soubemos por meio da inscrição que tinha inclusive pessoas de outros estados do Brasil. Eu também gostaria de parabenizar se as pessoas estiverem. Sejam muito bem-vindos. Os cariocas, é muito legal essa nossa possibilidade de comunicação. Mas agora, neste momento, no município de vocês, considerando que envolva maior complexidade de alguma forma. Fiquem tranquilos também, porque essa ferramenta ela não permite que eu identifique as respostas, ok? Então, como vocês podem observar, eu apenas sei que 43 pessoas assinalaram aqui, mas quem são essas 43 pessoas, nós não temos a mínima ideia. Então, fiquem tranquilos, porque é um processo totalmente isento de identificação de vocês. É realmente só um diagnóstico para poder continuarmos a nossa discussão. Eu fiz uma pergunta ali no chat, Renata, entre os processos que você está falando, tem maior chance de causar incidente no contexto Covid ou no contexto geral da PS? Se você pensa no seu município, a questão é em relação ao seu município. Então, contexto geral, né? Porque você pode, sim, no contexto geral. Você pode ser um profissional de saúde que trabalha num contexto hospitalar, só que esse hospital está localizado dentro do seu município. Então, a gente queremos que vocês pensem como rede dessa comunicação entre hospital, atenção primária, atenção hospitalar. Então, no seu município como um todo, qual é o incidente que você acredita que tem a maior chance de causar? Qual é o processo que tem a maior chance de causar incidente? Se vocês estão olhando esse gráfico colorido, como eu estou olhando aqui na tela agora, vocês observam que o processo de medicação tem sido o processo apontado com maior riscos nesse momento. Em primeiro lugar, com 26 apontamentos, né, pelos nossos participantes. E temos o processo relacionado à higiene de mãos também como uma grande possibilidade. Então, nós temos o processo de medicação, com a participação desses 56 pessoas em relação a essa situação, esse processo, e a higiene de mãos como um outro processo possível de causar incidentes. Vanessa, você podia dar uma olhada aí para mim ou falar com a gente como é que está o chat, alguém está interagindo por aí, o que está acontecendo, quais são as perguntas, as respostas, por favor. Ótimo. Renata, obrigada. Dentro do nosso chat, muitas participantes que se colocaram com processos, né, com erro também, de tomar, por exemplo, uma vacina errada na identificação do paciente, a discussão de que quem trabalha na atenção primária, na saúde da família especificamente, né, de conhecer a equipe, de conhecer a pessoa, de conhecer a família, e o quanto que isso é importante para o processo de trabalho dentro da atenção primária, mas também a possibilidade da gente poder acontecer de não reconhecer aquela pessoa que chegou, né, no território, a necessidade de disponibilizar também álcool gel, né, sabão, para que seja feita
a higiene das mãos, e aí lembrando uma visita domiciliar nos vários contextos, né? Tanto no município do Rio, quanto nos municípios de outros estados também. E quais são os momentos dessa higienização das mãos, né? É uma coisa que a gente vem se perguntando. Parem para pensar, né, para a gente refletir um pouquinho, quando a gente procura as imagens sobre segurança do paciente, incentivo à higiene das mãos, isso está muito vinculado ao hospital, está vinculado a uma enfermaria, por exemplo. E aí, quais são os momentos que nós devemos fazer higiene das mãos na visita domiciliar? Né? Quais são as melhores práticas que a gente possa estar desenvolvendo? Né? A questão de chamar o usuário pelo nome completo também foi uma identificação que foi percebida no chat também, a necessidade da gente estar junto quando acontecer os procedimentos na atenção primária também, né? A gente reconhecer que sim, a gente desenvolve procedimentos na atenção primária, sim, os erros podem acontecer também na atenção primária, né? Então, essa articulação entre a segurança do paciente e a atenção primária, ela foi muito discutida no chat também, né? Então, assim, é importante a gente estar pensando essa articulação, como que vai ser a segurança do paciente na atenção primária e agora também com a Covid-19, né? A gente tem reflexões, a gente tem algum aprendizado que a segurança pode nos trazer para a Covid? E de pergunta eu não identifiquei nenhuma específica. Não sei se alguém quiser agora fazer uma pergunta, e aí até pelo nosso tempo, essa pergunta ela tem que ser bem objetiva, pode estar fazendo uma inscrição aqui no nosso bate-papo também. Ok. Eu dou continuidade então, Vanessa, se aparecer alguma pergunta, nós deixamos para o final, pode ser? Pode. A gente, por acaso, que eu consegui identificar, a gente não teve nenhuma pergunta, mas se alguém tiver alguma pergunta no final, a gente pode abrir para umas 2 pessoas estarem fazendo bem online, né? Desejar também estar aparecendo aqui no nosso vídeo. Ok? Bom, para vocês continuarem visualizando a minha tela, pessoal, procurem pelo meu nome, por favor, e fixem ele na apresentação que eu estou compartilhando com vocês, ok? E aí vocês continuam a visualizar a apresentação. Nós queremos trazer mais uma programação, mais uma provocação para vocês. Então, como fica a segurança do paciente no contexto da Covid-19? E aí a nossa programação, nossa provocação é trazer um grande ponto de interrogação. Porque, vejam, vocês conseguem me ouvir ainda? Sim. Sim, tá tudo certo. Agora não tá mais, não. Seu áudio tá Renata, desligado. agora não. Não, tá sem som. Seu áudio deve estar Beleza. Agora tá ok. Retornei. Muito obrigada. Eu tive que me desconectar do meu fone. Me desculpem, por favor. Nossa provocação fica: como fica a segurança do paciente no contexto da Covid-19? Então, como acontece? Vamos pensar um pouquinho, vamos refletir. Trazemos essa reflexão aqui agora. E deixamos o grande ponto de interrogação como um provocador. Bom, quando pensamos na meta 1, por exemplo, que ela reporta a identificação do paciente, pensando no contexto que estamos vivenciando, observem como se faz fundamental identificar corretamente o paciente que se encontra hoje como um caso suspeito ou confirmado de Covid-19, inclusive para deflagrar todo esse processo. Então, identificar corretamente que aquele... Professora Renata... Oi. Professora Renata, só por causa do... faltou para alguns participantes oficineiros, só para você iniciar no contexto da Covid-19, a reflexão a partir desse slide, por favor. Isso, nesse slide mesmo. Ok, deixar nesse slide? Ok?
Isso, começar a reflexão, porque deu uma bloqueada para entendi, alguns. Ok, então, tá? Retornando um pouco. São os problemas técnicos que nós lidamos, não é, pessoal? Às vezes, de conexão, nos desculpem, mas vamos tentar, na medida do possível, estabelecer uma boa comunicação. Vamos lá. Temos aqui as metas de segurança do paciente, as 6 metas, né? Eu estou frisando aqui para vocês com o meu cursor. E a nossa pergunta reflexiva inicial é: e como fica a segurança do paciente no contexto da Covid-19? Vocês conseguem pensar essas metas aqui, essas 6 metas nesse contexto? E trazemos um ponto de interrogação aqui como um grande provocador, um grande motivador de provocação, para justamente pensarmos, mas existe diferença? Quando eu reporto isso para a atenção primária, nós observamos que não temos a resposta se essas 6 metas se aplicam na atenção primária, se nós precisaríamos de outras metas para a atenção primária, se precisamos de metas para a atenção primária. Então, são perguntas que nós ainda temos como abertas no nosso contexto, e se nos remetermos agora ao contexto que estamos vivenciando desta pandemia relacionada à Covid-19, gostaria de trazer vocês para este momento de uma nova reflexão. Então, quando a gente reporta-se a meta 1, será que identificar corretamente o paciente com suspeita de Covid-19, um caso confirmado, olha a importância neste contexto para orientarmos em relação às medidas de isolamento e de quarentena do domicílio, por exemplo. Quando nos reportamos à meta 2, será que orientar ao paciente quanto ao reconhecimento dos sinais de gravidade, e aí nesse momento essa rede ela pode estar estabelecida, por exemplo, a oferecer esse suporte às pessoas por meio do telemonitoramento. Pense que nós estamos hoje numa campanha de distanciamento social ideal para salvar vidas, e principalmente alguns grupos que parecem ser grupos de risco, como idosos, e temos às vezes muitos idosos que moram sozinhos em suas casas. Como chegar até essas pessoas para orientá-las? Será que o telemonitoramento poderia ser uma tecnologia a ser utilizada neste contexto? Então, assim, como é que eu vou orientar essa pessoa para que ela reconheça, olha, você tem sinais e sintomas de gripe, só que esses sinais e sintomas, eles ainda não mostram a necessidade de procurar um serviço de saúde. Você pode continuar mantendo o seu autocuidado em casa, mas se acontecer agravamento desses sinais e sintomas, você precisa buscar este serviço de saúde. Então, observem que essa comunicação ela se faz presente mais do que nunca fundamental, essa orientação, as medidas de autocuidado, quando você tem algum familiar seu que está positivado dentro do seu contexto domiciliar, como eu vou manter essa pessoa, esse indivíduo isolado, considerando que nós temos contextos que N pessoas dividem o mesmo cômodo ou poucos cômodos dentro do mesmo domicílio. E as medidas de isolamento e de quarentena, que são muito associadas quando você teve um contato com alguém positivo ou você está sob risco possível de ter se contaminado, que vai além do distanciamento social. Então, como é que eu posso orientar a população? Quando a gente pensa na meta 3, por exemplo, que seria o processo de medicação, orientar e monitorar os efeitos dos medicamentos e suas possíveis reações adversas. Então, nós temos hoje, inclusive, infelizmente, a propagação de inúmeras fake news ou notícias falsas que fazem muitas das vezes as pessoas tomarem decisões em relação à sua saúde que os colocam em risco. Ainda tem o processo de automedicação associado. Vimos recentemente como a questão do uso de cloroquina, hidroxicloroquina, foi procurada nas farmácias e diminuiu os estoques disponíveis para as pessoas que tinham indicação médica de uso desse medicamento. E aí eu trago isso justamente como exemplo, lembrando que a hidroxicloroquina, por exemplo, é um medicamento que pode trazer como reação adversa medicamentosa arritmias cardíacas. Então, se eu sei que a evidência científica hoje, ela não nos mostra que temos um tratamento efetivo para a resolução dessa doença viral, nós temos sim inúmeras pesquisas científicas que estão sendo feitas ao redor do mundo, procurando se identificar uma maneira de tratar essa situação, no mínimo irresponsável esse uso. Desculpa. Perdão, pessoal, eu tenho uma interferência. Essa questão da automedicação. Quando a gente
Quando nos reportamos à meta 4, por exemplo, que ela fala sobre cirurgia segura, olha como é ideal pensar na correta coleta de exames, considerando que nós temos exames de inúmeros laboratórios, com tecnologias diferenciadas, pessoal. Exames que precisam ser feitos dependendo do momento que aquela pessoa se encontre em contato com a Covid-19. Então, eu tenho os PCRs, os exames que são feitos por meio dos swabs, que tem uma indicação de um momento específico daquele contexto. Eu tenho os momentos com coleta de sangue, os exames por meio de coleta de sangue, que tem indicação para um outro momento daquele contexto. Então, olha a importância de se realizar a correta coleta de exames e, claro, no momento correto da situação, da doença, do curso da doença ou da exposição ao vírus e no paciente correto. Quando pensamos na meta 5, então, é o grande mote do momento, não é verdade? Então, higienizar as mãos nas oportunidades, todas que são necessárias, e olha como estamos mais do que nunca nos reportamos a Florence Nightingale, quando trouxe como medidas de higiene comprovadas estatisticamente, cientificamente, como eficientes e efetivas na diminuição de infecções. Então, quando a gente pensa e reporta-se a isso agora, nós temos a oportunidade de higiene de mãos, o uso da máscara como indicativo, inclusive quando você tem no seu domicílio pessoas que têm casos positivos, ou de acordo com as regras de cada prefeitura, de cada município, de cada estado, como nós estamos em vigor, por exemplo, no Rio de Janeiro, com regras que solicitam, que exigem que o uso da máscara seja feita após a saída do seu domicílio. E, claro, a questão da etiqueta respiratória, ou seja, quando eu vou tossir, quando eu vou espirrar, que eu proteja, que eu não exponha as pessoas ao redor em relação aos fluidos que saem quando eu espirro ou quando eu tusso. E a meta 6, nós podemos observar, por exemplo, as lesões associadas ao uso da máscara, mesmo uma máscara de tecido, ela pode trazer algum tipo de lesão, compressão, comprimindo, por exemplo, a parte do rosto, do nariz. Vemos muito essas fotos emblemáticas dos profissionais de saúde mostrando as marcas do que tem trazido essa pandemia literalmente aos seus rostos, diante de todo o material que é necessário e utilizado para a sua própria proteção. Então, essas lesões associadas ao uso da máscara e a queda exposta por piora do estado geral, ou seja, se a pessoa tem uma piora clínica do seu estado, ela tem uma predisposição a ter queda. Nós podemos ter casos associados de queda de pressão arterial, queda do nível de consciência, o próprio padrão respiratório, quando deixa a pessoa mais fraca. Essa situação ela é muito complexa ainda, trazendo várias repercussões que nós não temos ainda uma delimitada previsibilidade do que vai acontecer. Então, quando a gente reporta e pensa nisso, ainda, só voltando aqui ao slide anterior, nesse contexto que estamos vivenciando, uma das grandes coisas que eu gostaria de falar para vocês, estamos já nos caminhando para a finalização dessa nossa conversa aqui, nossa oficina, pelo menos para esse ponto de exposição, é que a segurança é para todos, mas não podemos, de forma alguma, permitir que a segurança do paciente seja posta em risco. Então, observem que muitas das vezes nós temos processos assistenciais ou processos que estão sendo feitos e criados em prol da segurança dos trabalhadores e que talvez possam estar criando riscos ou incidentes para os pacientes sob cuidados desses trabalhadores da área da saúde. Então, que a segurança do paciente possa ser ainda alguma coisa muito forte e fundamental que permeie a nossa prática. Para caminharmos para uma finalização, gostaria de chamar vocês para uma nova interação. E aí gostaria de pedir para vocês o seguinte: escrevam uma palavra que representa a segurança do paciente para vocês. Então, quando pensamos em uma palavra, e eu vou deixar isso aqui aberto para nós pensarmos, escreva uma palavra que representa a segurança do paciente para você. E aí a nossa ideia é tentar construirmos juntos o que representa para nós aqui hoje, nesta oficina, presente, pensando todo nesse contexto, o que significa a segurança do paciente. Então,
Estamos formando aí a nossa nuvem de palavras. Estou deixando exposto para vocês verem. Observem que a palavra cuidado ela é muito forte, não é? E ela é muito associada à nossa prática como enfermeira. Eu sou enfermeira, sou uma profissional do cuidado, responsabilidade, comunicação, prevenção, vida, saúde, atenção, informação, desafio. Olha como nossa nuvem ela está mudando seu formato o tempo todo, né? Porque somos todos, né? Como é complexo isso, como é rico esse contexto. De uma maneira geral, acredito que a palavra cuidado, prevenção, responsabilidade, ela veio muito forte na nossa nuvem de palavras, uma nuvem muito representativa, digamos assim, do que estamos vivenciando nesse momento em relação à nossa semana da enfermagem, com certeza. Então, nós temos 46 pessoas participando, 47, todo mundo contribuindo com a nuvem de palavras, e está uma nuvem muito bonita. Qualidade, é primordial a segurança, informação, qualidade no cuidado, autocuidado, proteção. Muito bom, pessoal. Muito bom. E aí, Vanessa, gostaria de passar mais uma vez a palavra para você, para discutirmos um pouco mais e o que veio aparecer no nosso chat e tal, para abrirmos para as pessoas que tenham vontade de participar. Né, esse resgate enquanto a segurança do paciente e essa nossa vontade de estar discutindo a segurança na atenção primária e de estar fomentando isso também, né, juntos aos graduandos, junto aos profissionais também e junto à população de uma maneira geral. Nós temos 2 perguntas e um comentário aqui que eu gostaria de estar lendo também, da Érica Souza, que ela escreveu no chat: esse momento de desafio deu visibilidade às fragilidades da segurança do paciente em nossa rede de atenção à saúde. A adaptação das metas de segurança do paciente na ABS é fundamental, que é um pouco desse desafio, né? Dentro da nossa nuvem de palavras também tinha a palavra desafio, né? Então, eu acho que quando a gente começa a identificar o que a gente está fazendo, as nossas práticas, como um desafio, como uma vontade, como qualidade, como contribuição, se a gente começa a pensar um pouquinho nas nossas práticas, né? E, de fato, como que a gente vai transformar isso tudo. Exato, com certeza. É um enorme desafio, eu acho que a palavra fragilidade foi muito bem colocada, com certeza. E nós temos 2 perguntas também, uma da professora Cristiane Rocha, que pergunta como estão garantindo a segurança do paciente, no sentido de diminuir os riscos de contaminação nas unidades, e assim estimular os usuários a não faltar consultas e vacinas, né? Na atenção primária, nós temos percebido o manejo, né? Existe toda uma capacitação, uma educação permanente desse manejo do Covid, né? Para que, de fato, as pessoas não parem de se autocuidar, não parem das consultas, não parem de fazer o uso da medicação. Então, dentro da atenção primária, esses cuidados os profissionais estão tendo para que, de fato, essa população ela não tenha essa quebra dessa continuidade do cuidado. Sim, perfeito. E a gente pode estar mandando também, se for interesse, alguns artigos que discutem tanto a segurança do paciente na atenção primária, quanto mesmo o protocolo, né, do Ministério da Saúde quanto o manejo da COVID na atenção primária. Sim, com certeza. E aí a gente tem uma segunda pergunta que é, pensando no contexto da COVID-19 e elevada prevalência entre os profissionais de saúde, a Sobrasp tem discutido também sobre a segurança do profissional, além de discutir sobre a segurança do paciente? A pergunta da professora Andressa, do DESP. Sim, tem discutido, Andressa. Inclusive, eles têm um link específico dentro da página deles voltado ao contexto da Covid-19 e tem muita informação bacana lá, muito texto, muito artigo, tem vídeos, por exemplo, mostrando a disparamentação
que tem sido um momento crítico para os profissionais de saúde. Então, você tem o equipamento de proteção individual, o EPI, que você se paramenta, se prepara para cuidar, e quando você retira esse equipamento, você tem que ter os mesmos cuidados. Então, esse momento tem sido um momento crítico de manuseio dos profissionais de saúde, é um momento realmente que talvez é um momento que predispõe a um risco maior de autocontaminação. Então, justamente pelo fato de ter considerado que a segurança hoje ela é fundamental não só para o paciente, mas para profissionais e para a sociedade, a hashtag Segurança para Todos foi a grande campanha da Sobrasp no mês passado. E sim, com certeza. Convido todos a irem comparecer à página da Sobrasp para mergulhar um pouco mais nisso. Então, chegando ao fim da nossa oficina, agradeço a participação de vocês. Chamo também para que a gente continue essa discussão dentro da atenção primária, né? Quando a gente começou com essa discussão, a gente escutava muito, poxa, mas na atenção primária, sim, a gente precisa vivenciar, a gente precisa estar discutindo isso, produzindo processos, produzindo imagens, que a gente possa estar dialogando com a população, que a gente possa estar dialogando com os agentes comunitários de saúde também. Então, a gente chama vocês para estarem junto com a gente, nos procurem também, que a gente está aberto para a gente poder discutir e estar fazendo essa construção. Agradeço a nossa comissão organizadora da oficina, a professora Renata também pela disponibilidade em estar hoje aqui com a gente, e deixo com você para fazer a sua fala final também. Ok, Vanessa, obrigada. Eu gostaria de, mais uma vez, convidar vocês a olharem a tela que eu estou compartilhando, quando eu trago para vocês aqui o conceito sobre segurança do paciente. Então, ele se refere à redução dos riscos de danos desnecessários associados à assistência em saúde até um mínimo aceitável. Então, nós precisamos e é primordial identificarmos quais são esses riscos para tentarmos evitar ao máximo esses danos desnecessários aos nossos pacientes, usuários, clientes do sistema de saúde. Então, a Renata Avatar está aqui falando com vocês. Quem puder, por favor, fique em casa e mantenha-se sob distanciamento social. Obrigada pela atenção de vocês. Não esqueçam de avaliar o evento por meio do questionário que enviaremos, por favor. Fiquem bem, se cuidem e obrigada. Até a próxima. E sigam a Redesc pelo Instagram. Obrigada, Larissa. Rio. Não esqueçam, pessoal, por favor. Nossas redes sociais, Instagram, Facebook, procure pela gente, Redesc. Por favor, escreve aí no chat, por favor, Larissa, o nosso link. Os certificados serão mandados por e-mail, tá, gente? Estão perguntando aqui no chat. E a lista de presença foi feita durante a aula, com as pessoas que estão na lista. O prazo até semana que vem, no máximo, tá bom? Quem não se inscreveu nesse evento, pode fazer a inscrição por esse link aqui, que eu vou mandar aqui no chat. É esse link que eu mandei aí no chat, tá, gente? Coloquem as informações de vocês para colocar todas as informações certinho no certificado. Que a gente conhece até hoje. E esse tipo de negócio tem uma primeira versão de átomo. Deu uma errada, né?